9,6 bilhões de dólares. É esse o prejuízo estimado hoje, no dia 28 de março, devido ao encalhamento de um navio no canal de Suez. Agora, por que um navio encalhar num canal no Egito gera um prejuízo dessa ordem para a economia mundial? Você entende qual é o papel, o significado, em que momento foi construído esse canal? Vamos aprender mais sobre isso? Bora pro vídeo? O canal de Suez é um canal artificial que foi construído no ano de 1869, usando tecnologia francesa, recursos britânicos e o território do Egito. A princípio, ele seria administrado por um capital misto, capital egípcio e capital francês. Mas por causa da dívida que o Egito avolumou em relação à Inglaterra, houve toda uma negociação, que inclusive na época foi um escândalo, muitas denúncias em relação ao assédio britânico e as pressões inglesas para que o Egito aceitasse fazer essa negociação. Mas ao fim das contas, a Inglaterra passou a assumir a parte egípcia do canal e empresas britânicas, junto de empresas francesas, começaram a gerir esse canal que havia sido construído naquele contexto. E por que a construção do canal de Suez? Em que medida isso revolucionou o comércio marítimo internacional? E como isso chega hoje a essa crise que está sendo aberta por causa do encalhamento de um navio nesse canal? Bom, o canal de Suez, ele hoje representa o principal canal, uma das rotas mais importantes marítimas do mundo. Esse canal é um canal de grande extensão e ele tem condições para poder grandes embarcações que transportam volumes extraordinários de carga para poderem conectar o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Desde grãos, passando por petróleo e até mesmo carros são vendidos e são transportados por meio desse canal. Já estamos falando aí, como eu apresentei no início do vídeo, de um prejuízo de cerca de 9,6 bilhões de dólares, porque a navegação no canal ficou interrompida em face do encalhamento. Muitas empresas de importação e exportação já estão transferindo para outras rotas, usando, por exemplo, a rota que lá no século XVI foi explorada pelos portugueses, passando pelo Cabo da Boa Esperança, no extremo sul do continente africano. Uma rota que leva mais uma semana de navegação em comparação à rota do canal de Suez. Então tenho certeza que na época da sua construção, o canal de Suez foi entendido como uma maravilha de engenharia, uma obra muito arrojada e que tinha grandes interesses capitalistas envolvidos por trás. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco, sobre o contexto da construção do canal e de uma grande crise que aconteceu posteriormente envolvendo o canal de Suez. Como eu mencionei, o canal foi construído no Egito usando tecnologia francesa e recursos britânicos. Na época que nós estamos tratando, o ano da sua inauguração foi 1869, estamos falando do auge de um movimento chamado de Corrida Imperialista Europeia, em que as grandes nações europeias iniciam um processo de neocolonialismo sobre a África, a Ásia e a Oceania. Esse neocolonialismo servia a atender os interesses do capitalismo dessas grandes nações. O capital conglomerado, a criação de grandes organizações financeiras datam dessa segunda metade do século XIX. Então, todo esse esforço para a construção do canal passou a ser administrado posteriormente por empresas privadas, não tinham absolutamente nada a ver com o Estado inglês ou com o Estado francês. E o território egípcio estava sendo explorado de modo a gerar lucro para essas companhias europeias. Isso nos ajuda a entender bem como funcionou a corrida imperialista e quais eram os interesses em vigor. E justamente nesse segundo momento que eu gostaria de comentar com vocês, que é no ano de 1956, nós estamos falando entre os anos 50 e os anos 70 do século XX de dois contextos históricos mais amplos, que é o contexto da Guerra Fria e o contexto das independências africanas e asiáticas. O Egito, que no início do século XX havia sido tornado um protetorado britânico, lá nos anos 30 já havia conquistado a sua independência, já tinha, portanto, a sua própria monarquia. E no início dos anos 50 passou por uma grande revolução, uma revolução que fez com que as forças armadas passassem a governar o país. No ano de 1954, Gamal Abdel Nasser passa a governar o país, uma liderança carismática, um general, um oficial de grande prestígio entre as tropas egípcias, que tinha um discurso nacionalista muito acentuado. E ele liderou um movimento bastante importante entre os anos 50 até os anos 70,
envolvendo a narrativa chamada de pan-arabismo, ou seja, uma ideia de união dos países de origem árabe, no sentido de fazerem acordos comerciais, alianças políticas, pactos militares para zelarem pelos seus interesses. Aliás, a própria construção do Estado de Israel na Península Arábica vai acentuar muito essa identidade árabe, liderada principalmente pelas forças egípcias comandadas pelo general Nasser. Um dos principais conflitos entre os países árabes e Israel foi a Guerra dos Seis Dias, que teve uma participação muito importante do general Nasser e do país que ele comandava, o Egito. Nessa guerra, o Estado de Israel saiu vitorioso e o regime nasseriano acabou saindo fragilizado. Mas voltando a falar sobre o Canal de Suez, o que ele tem a ver com um governo nacionalista, pan-arabista, comandado por esse general carismático conhecido como Nasser? Tem a ver porque no ano de 1956, esse general decretou a nacionalização do Canal de Suez. Ou seja, ele assumiu, como comandante do Estado egípcio, o controle sobre esse canal. Isso fez com que as empresas inglesas e francesas que geriam o canal acabassem perdendo esse privilégio e essa oportunidade de ganhos extraordinários. Naturalmente, os países Inglaterra e França não aceitaram, não gostaram muito dessa iniciativa, na verdade não gostaram nem um pouco dessa iniciativa do general Nasser, e alinharam um ataque ao Egito, um ataque reunindo forças armadas francesas e inglesas, bem como também israelenses. Esse ataque acontece a partir do Estado de Israel invadindo a península do Sinai, território que na época estava fazendo parte do território egípcio. As forças egípcias enviam também as suas tropas para tentar conter essa invasão. E no meio dessa grande tensão, houve, por parte da Assembleia dos Estados Gerais da ONU, uma pressão para que as tropas inglesas e francesas se retirassem. Em especial, o Conselho de Segurança da ONU vai atuar nesse sentido, com votos dos Estados Unidos e da União Soviética para a retirada das forças inglesa e francesa do território do Egito. E aí a gente talvez se pergunte, mas Estados Unidos e União Soviética não eram países rivais naquela época? Como que eles vão votar juntos pela saída das tropas inglesas e francesas? Não era natural imaginarmos os Estados Unidos talvez apoiando uma invasão inglesa e francesa num país árabe para que pudessem ali manter o controle daquela região? Então, como nós conhecemos bem, a época da Guerra Fria era a época da bipolaridade das relações internacionais, em que haviam duas superpotências disputando as áreas de influência. E essas superpotências, elas eram a favor do processo de independências africanas e asiáticas. Estados Unidos, bem como União Soviética, não só apoiaram, como muitas vezes patrocinaram os processos de independências africanas e asiáticas frente às antigas metrópoles europeias. Isso por quê? Isso porque faria com que esses países, essas superpotências, conseguissem passar a influenciar esses novos territórios. Era essa a ambição. E o movimento inglês, francês, somado às forças israelenses de atacar o Egito, tinha claramente pretensões colonialistas. Isso faria com que ingleses e franceses reforçassem a sua autoridade sobre a África. Ou seja, aquele processo que estava em andamento de diminuir a autoridade europeia no continente africano para construir novos países, esses países alinhados aos Estados Unidos e União Soviética, estaria sob ameaça. Por isso, o Conselho de Segurança da ONU, bem como a Assembleia dos Estados Gerais, começou a pressionar os países Inglaterra, França e Israel a tirarem as suas forças do país Egito e garantir que o general Nasser pudesse continuar administrando o Canal de Suez. Viram só, pessoal? Uma notícia de hoje falando a respeito de prejuízos da ordem de bilhões de dólares no comércio mundial, que reflete bastante esse mundo globalizado e essas rotas de comércio utilizando os mares e os canais, nos ajudou a fazer uma breve revisão sobre imperialismo, sobre independências africanas e asiáticas, bem como também sobre o período da Guerra Fria. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, não deixem de se inscrever aqui no canal, de ativarem o sininho, de fazerem seus comentários, de sugerirem novos temas. Com certeza a participação de vocês ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.